Shalom, shalom, graça e paz a todos vocês. Estou aqui para gravar uma live sobre Sukkot, a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, ou a festa das nações. Essa festa tem muitos nomes diferentes. Aguardar aqui o pessoal para entrar um pouquinho, para nós conversarmos. Resolvi gravar essa live rapidinho, falarmos um pouquinho sobre essas festas. Eu sei que não estou programado aí com fone, com palavras, né, com microfoninho. Talvez vai ficar um pouquinho ruim o áudio, mas a gente vai falar. Vou entrar aqui um pouquinho dentro da sala. Eu acho que aqui ficou melhor agora, para você poder entender um pouquinho sobre isso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quero agradecer a Deus por esse ano tão precioso, por esse ano tão maravilhoso, por esse ano que o Eterno bradou, pelo menos na minha vida, eu posso dizer isso. Sou grato a Deus por tudo que aconteceu neste ano, sobre a minha casa, sobre a minha família. Fui agraciado por Deus e agradeço também por tudo que ele preservou, né? Os livramentos que a gente nem imaginava que poderia ser livramento, ele nos livrou. E acredito que você também tem alguns testemunhos aí para contar, algumas coisas que o Senhor fez, que o Eterno fez. Neste domingo agora nós vamos ter apenas um culto à noite aqui, 6 horas da tarde. Nós vamos participar da festa de Sukkot, festa dos tabernáculos, festa das nações. Essa festa está associada às bodas do Cordeiro em Apocalipse, ela está associada a essa festa. Mas vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre vocês, sobre essa questão das festas, dessas festas denominadas festas judaicas, né? Assim o pessoal, na verdade, fala sobre as festas judaicas, e muita igreja não comemora, muita gente não quer comemorar, porque eles acreditam que não precisam mais comemorar essas festas, porque estas festas são do povo judeu e nós não podemos participar dessas festas. Primeiramente, eu quero dizer que no século IV, ali no concílio de Niceia, muitas coisas foram alteradas, muitas coisas foram como lei para distanciar a igreja das suas raízes, que é a cultura judaica. O imperador na época, Constantino, fez com que alguns decretos fossem chancelados para que a igreja pudesse seguir o seu caminho totalmente diferente daquela pela qual ela começou. Porque a promessa de Deus é para Israel. E nós, gentios, convertidos hoje ou não judeus, fomos enxertados nessa promessa. Pela fé, somos filhos de Abraão. Eles, pelo sangue, filhos de Abraão. Participamos dessa mesma promessa. Existem alguns mandamentos para nós, que está em Atos 15, o último concílio bíblico já estabelecido em Jerusalém pelos apóstolos diretos de Yeshua, os 12. Também alguns anciãos de Israel que se converteram, eram anciãos judeus messiânicos que creram no Mashiach, e um parecer do Espírito Santo. E lá em Atos 15, depois você pode ler na sua Bíblia, um conselho bíblico onde a base do time ou da liderança de Yeshua, de Jesus, estava presente na terra. E foi decretado o seguinte: como os gentios estavam sendo cheios do Espírito Santo, milagres estavam acontecendo na vida deles, essa situação chegou até os apóstolos da época, os apóstolos de Yeshua, e perguntaram: olha, está acontecendo, a gente está vendo milagres, as coisas estão acontecendo lá, o que a gente vai fazer? Nós temos que fazer alguma coisa para eles converterem ao judaísmo, porque nós temos a promessa, eles não. Os gentios foram enxertados. Vamos
colocar que eles sejam circuncidados, né? A circuncisão ali representa conversão ao judaísmo. Aí isso chegou aos apóstolos, Tiago levantou a mão e falou: não, de maneira nenhuma, não coloque nenhum encargo sobre eles, somente 4 mandamentos. E esses 4 mandamentos estão registrados em Gênesis 9, também está dentro da lei da Torá. Quais são esses 4 mandamentos? Fugir da idolatria, de relações sexuais ilícitas, do assassinato e de carne sufocada ao sangue. Esses foram os 4 mandamentos que não estão apenas em Atos capítulo 15, mas também você vai encontrar em Gênesis 9, você vai encontrar na lei, os profetas também estavam falando sobre eles, então para toda a humanidade isso foi estabelecido. Então o gentil, ele não tinha a obrigação de guardar nenhum dos outros mandamentos que foram colocados para eles. Por quê? Porque são gentios. Então foi colocado a princípio esses 4 mandamentos para a vida deles. E eles então começaram a viver. E aí há uma briga dentro do Novo Testamento, você vê Paulo, porque alguns judeus enciumados, como pode? Nós temos que guardar tantos mandamentos aqui, somos filhos de Abraão pelo sangue, e esse pessoal que está chegando aí, esses não-judeus, como que eles podem fazer parte agora da bênção de Abraão, pela fé em Jesus? Então você percebe que o judeu, ele precisava guardar, porque era um estatuto perpétuo, e o gentil só foi colocado para eles esses 4 mandamentos. Vou repetir. Lembra dos 4 mandamentos que eu falei? Assassinato, relações sexuais ilícitas, idolatria e carne com sangue. A carne com sangue não é aquele suco da carne quando você vai assar e fica aquele suquinho da carne, não. É o sangue mesmo. Tem que ser escorrido o sangue para que não possa ter esse sangue, porque a vida está no sangue. Então foi imposto esses mandamentos para a vida do não-judeu, do gentil. E o judeu continuava crendo no Mashiach, mas também obedecendo todas as ordens que foram dadas a eles como estatuto perpétuo. Quando nós falamos de festas, e aí há um erro muito grande de interpretação na vida da igreja, eu particularmente fui muito enganado em relação a isso também, né? Nós temos essa obrigação? Não, nós não temos essa obrigação, mas eu quero explicar algo para você que vai abrir muito a sua mente em relação a isso. Tudo que Deus falou, de Gênesis até o capítulo 9 de Gênesis, do capítulo 1 da criação até o capítulo 9, não é para um povo específico, até porque não tinha povo específico. A humanidade estava se desenvolvendo ali. A humanidade estava crescendo. Não tinha judeu, não tinha brasileiro, não tinha nada. Isso é descendência de Noé, dos 3, Cã, Sem e Jafé, que cada um correu para um continente, para um lugar, para um local, e ali veio as nações. Então, o povo judeu nasce com Abraão lá na frente. E ali até Noé, então não tinha essas nações. E é interessante que em Gênesis capítulo 1, versículo 14, aparece uma palavra em hebraico chamado de moed, ou moedim. Quando Deus cria o sol, a lua, as estrelas, as constelações, quando Deus cria todo esse sistema no universo e ele aperta o botão do tempo, porque o que mostra para nós o tempo é o sol, a lua, a terra em volta. Essa palavra moed ou moedim, né, porque ali vai falar que o sol serviria para dividir o dia e a noite, sobre sinais, sobre estações, dias e anos. A palavra estações em hebraico ali é moed ou moedim. E se você for buscar a raiz dessa palavra, dentro do conceito dessa palavra está escrito reunião agendada, tempo, festas fixas. Você pode procurar no Strong's, que é um dicionário hoje mais conceituado que existe. Ele está dizendo que Deus já estava programando as suas festas em Gênesis 1,14. Porque essa palavra moed ou moedim
aparece em Gênesis 1,14 como estações. Não são estações como nós conhecemos aqui, primavera, verão, outono, inverno. Não é só isso, mas também estações, ou um tempo espiritual para marcar todas as coisas. Está lá em Gênesis 1,14, gente. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Você vai ver isso na palavra moed, ou moedim, que também está relacionado a festas fixas. Ou seja, Deus, dentro deste calendário, quando ele cria o sol e ali ele clica para o calendário rodar, ele está dizendo que haveriam tempos fixos para toda a humanidade. Não tinha judeu nessa época. Era um povo, o povo estava crescendo, o povo estava se formando. Não existia judeu, não existia grego, não existia brasileiro, não existia ninguém. Era o povo, era a humanidade. A partir de Gênesis 12, nós vemos Deus fazendo uma promessa a Abraão, que eles chamam como o primeiro hebreu, o primeiro judeu. E ali Deus faz uma promessa a Abraão e diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão, não apenas um povo, mas todo o povo. E quando nós chegamos em Moisés, lá na frente, Moisés sobe no Monte Sinai, e lá no Monte Sinai, a propósito, de Adão até Moisés, no Monte Sinai, melhor dizendo, de Adão até o Monte Sinai, são 2000 anos, e do Monte Sinai até o aparecimento do Mashiach na terra, Cristo, são mais 2000 anos, 4000 anos. Depois nós temos do Mashiach até os dias de hoje, esse tempo que você conhece. Alguns sábios rabinos dizem que a terra vai durar 6000 anos. Então, nós temos aí pouco tempo, inclusive 200 anos sumiram, né, ou deixaram de contar, que também está dentro dessa contagem. Mas é uma coisa que é para a gente falar numa outra live, porque eu quero gravar rapidamente sobre essa festa. Então, Deus em Gênesis 1,14, ele fala que ele já tinha programado a programação de fazer algumas festas fixas, agendadas dentro desse tempo que ele tinha criado, para estabelecer o seu propósito. Cada festa revela o Cristo, revela o Filho de Deus, revela o Mashiach de uma forma diferente. Quando chega no Monte Sinai, Deus faz com que o povo de Israel seja guardiões dessas festas. E olha que coisa interessante, já apareceu muitos tipos de festa no mundo, mas você percebe que essas festas são milenares. Essas festas são milenares. E essas festas continuam ainda a existir. A propósito, o povo de Israel ainda existe. Os midianitas, os filisteus, os jebuseus, os heteus, os heveus, os romanos sumiram. Cadê esse povo? Desapareceu. Sumiram. Mas o povo judeu continua vivo. Por quê? Porque tem uma promessa sobre eles. Ou você acha que a palavra de Deus ia cair por terra? E quando chega no século 4 da nossa era, da era comum, ou era depois de Cristo, Roma, no concílio de Nicéia, pelo imperador, começa a distanciar a igreja das suas raízes, da cultura judaica. E ali uma das coisas que eles tiraram foi essas festas fixas, que está lá em Levítico capítulo 23. Quando Deus desce no Monte Sinai e fala para Moisés, Moisés, isso daqui é um estatuto perpétuo, são as minhas festas. Deus não está falando que essa festa é do povo judeu. Até porque esse termo moedim, e a palavra festa em Levítico 23, significa moedim, significa moed, que vem de Gênesis 1,14. Você pode procurar, é a mesma palavra. A mesma palavra que aparece em Gênesis 1,14 aparece em Levítico 23, versículo 1. Essas são as minhas festas. Deus está falando, essa não é a festa de um povo, essas são as minhas festas. E eu estou escolhendo vocês como povo meu, como nação santa, povo adquirido. Estou fazendo uma promessa para vocês, para que vocês sejam o guardião dessas festas durante toda a vida, por toda a eternidade, para sempre, e perpetuamente.
E este povo tem guardado, tem sido guardião dessas festas. E é por causa dessas festas que o povo de Deus se mantém vivo e ativo até os dias de hoje. Todos os povos passados, eles não. Eles não. E é muito interessante você estudar todas essas festas, porque você vai ver ali que estão relacionados ao Mashiach, ao Cristo. Nós temos no começo dessa festa o Shabat, nós temos a festa da Páscoa, dos pães asmos, das primícias, das semanas e do Sukkot. Então nós temos aí 7 festas, mais o Shabat, 8 festas. E tudo isso foi tirado num decreto no Concílio de Nicéia, em 331, se eu não me engano, na Era Comum. Então, eu e você, como não judeu, como gentil, conforme foi descrito em Atos 15 pelos apóstolos, chancelado pelo Espírito Santo, nós não temos a obrigação de guardar essas festas. Nós não temos. Porque foi imposto para nós dentro daquele concílio, no concílio de Jerusalém, onde estavam presentes os verdadeiros apóstolos, diretos de Yeshua, onde estavam os anciãos convertidos de Israel, e onde estava o parecer do Espírito Santo. Está lá em Atos 15. Ainda a sede do concílio estava em Jerusalém. E depois esse concílio foi levado para Roma. E lá em Roma entrou aberrações. E a primeira delas foi criar uma teologia chamada teologia da substituição ou supersessionismo. Ela tinha 3 partes, que é a parte econômica, estrutural e punitiva. Em suma, em resumo, tirar Israel da jogada. Agora a igreja é o tempo da igreja, é a igreja. Israel perdeu o seu jeito e cada uma é colocada de uma forma. A punitiva é que Deus puniu Israel, então ele tirou dela e deu para a igreja. Agora a igreja ocupou esse lugar de Israel. Aí também tem uma outra que fala, inclusive Martim Lutero e toda a teologia que existe hoje no mundo é tirando Israel. Tirando Israel, que agora passou a vez de Israel e agora é a igreja, é a vez da igreja. Queridos, não tem nexo nenhum Jesus vir buscar os galhos e deixar a árvore e a raiz, que é Israel. A promessa não caiu de Israel. Jeremias 31, depois você lê, principalmente versículo 31. A Bíblia fala, o próprio Deus fala, se o dia que o sol parar de dar a sua luz e você conseguir contar as estrelas, a minha aliança com Israel acabou. Bom, eu consigo ver a luz do sol e não consigo contar as estrelas. Muito pelo contrário. A gente imaginava que tinha um tanto de estrela, hoje tem muito mais. Então você percebe que essa promessa está viva. Mas qual que era o intuito? Reunir reis pagãos, tirando completamente, porque nenhum concílio, depois desse concílio de Jerusalém, nenhum concílio foi chamado rabinos messiânicos para discutir as escrituras. Eles queriam distância. E diz que quem praticasse alguma coisa judaica, está escrito isso em documentos de Roma, eles sofreriam perseguição, eram considerados hereges e poderiam até ir à morte. Por que esse medo de afastar da raiz? Porque se não for a promessa que é gentios messiânicos e judeus, gentios messiânicos e judeus messiânicos juntos, conforme Efésios 2, que é o corpo de Cristo. Então ninguém tomou lugar de ninguém, muito pelo contrário. Acontece isso, está acontecendo isso, e a igreja faz parte. A igreja foi enxertada em Israel, foi enxertada, e ela faz parte das promessas de Abraão, juntamente com Israel, pela fé em Cristo Jesus. Eles são por sangue, nós somos pela fé em Cristo Jesus. Então, para nós fecharmos aqui esse assunto, porque eu não quero alongar muito, a palavra Moed aparece em Gênesis capítulo 1, 14. Então, não tinha povo judeu ali.
Essa mesma palavra vai aparecer depois em Levítico 23, quando Deus se revela ao povo judeu que agora existe, dizendo: estas são as minhas festas. Deus falando que as festas são dele, não é de um povo. Mas Deus está colocando eles como guardião dessas festas para que o propósito eterno de Deus se cumprisse através. E todos nós sabemos disso. A Páscoa representa o Cordeiro Pascual, Cristo, que tirou o nosso pecado. Os pães asmos, que é um dia depois da Páscoa, representa o quê? Representa o pecado que foi tirado, o pão sem fermento. Depois nós temos a festa das primícias, que é no dia 22 do mesmo mês. Para você ter uma ideia em termos de meses judaicos. 14 de Nissan, Páscoa, 3 horas da tarde. 15 de Nissan, que é 6 horas, emendado com o dia 14 ali, 6 horas da tarde. Festa dos pães asmos, que eles faziam um jantar depois da Páscoa. Jesus teve que fazer um jantar antes, porque ele morreria. Ele é o Cordeiro Pascual, então tem que morrer no dia da Páscoa. Então ele morreria no dia 14 às 3 horas da tarde, e no dia 15, que é 6 horas desse mesmo dia, 14, só que já é dia 15 em Israel, o povo ia fazer o jantar. Então Jesus faz o jantar antes, vai com eles orar no monte, celebra a Páscoa com eles, depois ele é pego, condenado de manhã, colocado ao meio-dia ali, justificado, condenado por Pilatos, e 3 horas da tarde ele morre conforme as Sagradas Escrituras, justamente no dia 14 de Nissan, 3 horas da tarde, justamente o dia da Páscoa. Para ele ser o Cordeiro Pascual tinha que ser respeitosamente a mesma data. Depois as primícias e depois os pães asmos, tirando o pecado, representando que é o pão sem fermento, tirando o pecado, e depois as primícias, que representa a sua ressurreição, o primogênito dos mortos, que é dia 22 de Nissan. Após isso, uma outra festa, que é de Shavuot, ou festa de Pentecostes, ou festa das semanas, assim chamado dentro das Sagradas Escrituras, que era justamente o dia que o Espírito Santo foi dado à igreja. Então, essas 4 festas, elas falam sobre o quê? Do primeiro semestre, festa de primavera. Jesus cumpriu todas elas fidedignamente, o Espírito Santo também cumpriu elas fidedignamente nas mesmas datas. Após isso, nós temos mais 3 festas finais, que é a festa das trombetas, Yom Teruah, que é a dia de Yom Kippur, que por sinal foi de domingo para segunda, que é o dia do perdão, um perdão. Ah, mas Jesus já perdoou, ele é o sumo sacerdote, mas o dia ainda está valendo para mostrar que um dia ele vai tirar o pecado definitivamente. Hoje ele já fez, já pagou o preço, e ele está na sala do trono celestial, intercedendo por mim e por você. Então você pode chegar diante dele. E esse dia é um dia específico que Deus decreta sobre o mundo a chancela de você viver mais um ano sobre a terra. E por último, a festa dos tabernáculos, festa das nações, ou Sukkot, que é essa festa, a última festa do ano calendário romano nosso, né? E a última festa bíblica citada em Levítico 23. Mas o que me chama a atenção é que a palavra festas aparece a segunda vez em Levítico 23, a primeira aparece em Gênesis 1:14. Não tinha povo. E ali Deus, ele cria essas festas fixas, ele separa um tempo de cada festa para revelar o seu propósito, o seu projeto para a humanidade. E ali não tinha judeu. Ali ele já estava determinando isso que era acontecer. Você vê o Deus onisciente, um Deus presciente. E ele entrega essas festas para o povo judeu cuidar dessas festas, e é estatuto perpétuo. Então o judeu até hoje, eles cumprem essas festas. Agora nós, como cristãos, temos obrigação de cumprir essas festas ou de fazer essas festas? Se nós olharmos por Atos 15, nós vemos os apóstolos colocando 4 mandamentos para nós cumprirmos. Olha, esses são os 4 mandamentos. Não coloque encargo nenhum sobre eles. Só esses 4 mandamentos, que é o que eu já citei para vocês aqui. Idolatria, assassinato, relações sexuais ilícitas e carne com sangue. Tudo isso você vai encontrar na Torá. Todas essas especificações estão dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, em Levítico principalmente, você vai ver. Qual é o tipo de relação sexual permitida por Deus, qual é a abominação. Está tudo lá. O que você quiser saber, está tudo lá. Agora, para mim, eu não sou obrigado a guardar essas festas, apesar que Deus criou essas festas em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Não tinha povo judeu, então essa festa não é judaica.
Mas o judeu está guardando essas festas, e todo esse tempo, por eles estarem guardando essas festas, Deus manteve esse povo na terra, e eles estão até hoje guardando essa festa. É uma promessa de Deus. Agora, eu vou contar uma parábola para você aqui. Eu não sou obrigado a guardar essas festas. Não sou. Porque foi passado para mim lá no concílio que as quatro coisas, os 4 mandamentos que eu tenho para cumprir são exatamente essas que eu citei para você. Mas se eu quiser guardar essas festas, qual é o problema? E aqui eu vou contar uma parábola para você, vou fazer uma pergunta para você. Você contrata 2 funcionários para sua empresa. E os 2 funcionários, você diz o seguinte para eles: olha, você vai trabalhar comigo e no final de 30 dias eu vou ter que escolher um de vocês para ficar na empresa. Um de vocês. Então, eu vou chegar lá nesses 30 dias e eu vou ter que escolher um de vocês. Eu não posso ficar com os 2. E a única coisa que eu vou colocar para vocês, olha, eu preciso que vocês cumpram esses 4 pontos aqui para mim dentro da empresa, tá bom? Tá bom. E aí esses funcionários começam a trabalhar dentro daqueles 4 pontos que foram estabelecidos para eles. No final dos 30 dias, o patrão percebeu que um deles tinha feito muito mais do que tinha designado para ele. Ele fez muito mais. O outro só fez aqueles 4 que tinham combinado. Olha, isso é o mínimo que vocês vão fazer. Na sua ótica, e eu quero que vocês coloquem aqui as suas informações. Eu posso estar viajando demais, né? Mas na sua ótica, se fosse você o patrão, e você tivesse 2 funcionários, e um desses funcionários tinha feito somente aquilo que foi mandado, e o outro fez muito mais, sem obrigação, mas ele fez muito mais do que foi pedido para ele. Com qual deles você recompensaria? Com qual deles você ficaria na sua empresa? E aí? Digita para mim, eu quero ver se você ficaria com aquele que cumpriu apenas os 4, que pode ser que seja, né? Não sei qual que é o seu pensamento. Ou aquele que fez muito mais do que foi pedido para ele. Vamos lá, pessoal. Quero ouvir vocês aí. Você ficaria com qual funcionário? Com aquele que fez o que foi combinado ou com aquele que fez, além do que foi combinado, muito mais por amor do que foi pedido? Aí, Jéssica, obrigado pela sua mensagem. Então eu acho que eu estou na linha correta. Mais alguém tem algum pensamento diferente aqui? Você ficaria com aquele funcionário que só fez aquilo que foi pedido? Ou você ficaria com aquele funcionário que fez muito mais? Você não pediu isso para ele, você não cobrou ele, mas você viu o desempenho dele e ele fez muito mais. Olha, com o que fez mais, acredito que seja com quem fez além, muito mais, aquele que fez muito mais. Então nós estamos realmente nos entendendo aqui, porque eu também penso assim. Você está entendendo por que a Cefa está fazendo o que está fazendo? Você está entendendo por que nós estamos fazendo as nossas festas? Ou melhor, as festas do Eterno? Em Levítico 23, versículo 1 diz: estas são as minhas festas. A festa não é do judeu. A festa não é de um povo. A festa é do povo de Deus. A festa é do próprio Deus. O povo judeu foi escolhido por Deus para guardá-las perpetuamente. E aos gentios, em Atos 15, não foi obrigado a fazer nada disso. Foi colocado apenas 4 mandamentos. Vou repetir: idolatria, assassinato, relações sexuais ilícitas e carne sufocada com sangue. Isso vai aparecer em Gênesis 9,
Tudo que acontece de Gênesis até Gênesis 9 é para toda a humanidade. E a palavra festas aparece em Gênesis 1,14. Não existia povo, não existia nação. Não existia nação. Essa mesma palavra em hebraico, moedim, aparece como festas em Levítico 23. É a mesma que foi criada em Gênesis 1,14. E Deus se revela a um povo que ele escolheu e diz: vocês serão guardiões das minhas festas. Não é festa do judeu, é a festa de Deus. Mas o gentio em Atos 15 não tem essa obrigação, porque foi colocado para ele quatro mandamentos. 4 mandamentos. Mas como eu disse aqui anteriormente, eu sou um servo de Cristo e filho de Deus. Que fique claro isso, eu sou servo do Rei Jesus. Ele é meu irmão, mas ele é meu Senhor. É meu irmão mais velho, mas é meu Senhor. E sou filho de Deus por causa da minha fé. E estou conectado à aliança de Abraão, uma aliança que ainda está em vigor até os dias de hoje, porque se não tivesse, a Bíblia não diria em Gálatas que eu estou inserido na promessa que foi feita a Abraão. Nós fomos enxertados em Israel, cujo tem a promessa de Deus por causa de Abraão, porque eles são descendentes por sangue e nós pela fé em Cristo Jesus. Essa teologia da substituição criada no século IV pela Igreja Romana, aonde separa, a teologia da separação, da substituição, não existe isso, isso é diabólico. Essa igreja ou esse imperador no Concílio de Nicéia quis separar das suas raízes, e nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos sair de Roma, nós precisamos voltar às nossas raízes, e elas são raízes judaicas. Mas eu quero deixar claro que as festas não são judaicas, as festas são do Eterno. Ele diz isso em Levítico 23:1, são as minhas festas. Tá, eu não tenho obrigação de guardá-la. Eu não tenho obrigação de guardar nenhuma festa, nenhum sábado, nenhuma festa. Não tenho obrigação. Porque o Conselho de Jerusalém, que foi colocado pelos apóstolos direto, os verdadeiros apóstolos ali direto, eles não colocaram encargo sobre nós, gentios ou ex-gentios que agora crê no Mashiach. Ele colocou 4 mandamentos para nós devemos cumprir. Mas esses 4 mandamentos aparecem em Gênesis 9, aparece na Torá e aparece também ali em Gênesis, em Atos capítulo 15. Depois você vai ver isso, Paulo discorrer a partir do capítulo 15 também, várias vezes citando e chancelando esses 4 mandamentos. Então foi dado a mim o encargo de cumprir apenas 4 mandamentos como um judeu, como um gentil convertido a Yeshua. Mas como eu contei essa parábola para você, você tem 2 funcionários e você passa para eles a regra do jogo. No final de 30 dias eu vou ter que contratar apenas um, são 2. E para vocês eu estou colocando esses 4 pontos aqui. E se no final do mês chegar os 2 diante do patrão e um só fez aquilo que foi pedido e o outro fez muito mais por amor, eu duvido que você vai contratar aquele que só fez o que foi pedido. Então nós aqui como igreja local, a CEFA, Comunidade Evangélica da Família, queremos deixar bem claro para vocês, nós não temos a obrigação, por causa de Atos 15, de cumprir nenhuma festa, apesar dela ser criada em Gênesis 1,14, que não existia povo ainda, e que foi revelada ao povo judeu em Levítico 23, no Monte Sinai, por Moisés, escrito ali em Levítico 23:1, dizendo que essas festas não é de um povo específico, mas dele, ele diz, são as minhas festas. Então eu, que não quero apenas ser aquela pessoa que vai chegar no final e vai dizer para ele, cumprir somente aquilo que foi pedido para mim, eu quero fazer mais. Então, pensando dessa forma, nós estamos fazendo as festas. E domingo agora nós vamos ter uma festa maravilhosa, festa de Sukkot. Sabe para quê? Para honrar o Eterno. Ele poderia chegar e dizer para nós, mas vocês não têm obrigação de fazer isso. Eu não pedi para vocês fazer isso. Por que vocês estão fazendo isso? Porque nós chamamos.
porque essas festas são suas, e se são importantes para o Senhor, e se o Senhor já pensou nelas em Gênesis 1,14, quando estava criando o sol, a lua, as estrelas, e definindo como tempos específicos para o seu propósito ser revelado, isso nos interessa, Senhor. Interessa a nós, porque se interessa e é importante para o Senhor, se o Senhor criou, é porque é importante para o Senhor, e se é importante para o Senhor, passa a ser importante para nós também. Por isso que nós, mesmo não sendo obrigados a fazer, nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque nós amamos esse eterno, nós amamos esse Deus. Eu não quero chegar no dia do tribunal, no dia de prestar conta, e eu ser chamado apenas aquela pessoa que diz o seguinte: servo, só pediram isso e você só fez isso. Eu quero apresentar muito mais obras, porque lá em Apocalipse, capítulo 21 ou 22, fala que naquele dia Deus vai nos recompensar segundo as nossas obras. E que fique claro, as obras não nos salvam, Cristo nos salva, isso é graça. Mas como salvo, eu preciso fazer obras, porque elas serão o motivo de sermos recompensados quando Ele for assalariar e recompensar. Você acha que Deus não é galardoador? Leia Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ele diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então um dia Ele vai nos recompensar pelas nossas obras. E eu não quero apenas chegar lá diante dEle com apenas 4 coisas que Ele colocou para que fosse regra, que fosse mandamento. Eu quero poder servi-lo mais, fazer mais. Então eu quero deixar bem claro, somos obrigados como gentios, não judeus, fazer isso? Não. Mas 4 mandamentos de Atos 15 é para mim. Mas eu não quero ficar só nesses 4. Eu quero poder honrar o meu Deus com o meu coração, com a minha vida. Então quero te convidar a estar conosco neste domingo aqui, para viver algo maravilhoso da parte do Senhor. Esta festa de Sukkot, ela está associada às bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. E é interessante que eles têm 4 tipos de árvores que eles pegam, e ali eles pegam uma árvore e colocam na mão direita e 3 na mão esquerda. E essa da mão direita, porque a mão direita representa a bênção e aqui representa a criação, eles pegam e começam com a mão direita a bater nesses 3. Cada árvore dessa, lulave, não sei o que lá do Ribeiro, eu não tenho agora de cabeça para poder passar para você, ela representa 4 tipos de pessoas. E ali a gente consegue imaginar, como ela é a última festa do ano, e também no registro bíblico lá em Levítico 23, ali vai chegar diante do Eterno pessoas, e cada árvore, cada folha representa algo. Só para você entender essa dinâmica, chegou diante do Eterno 4 árvores. A primeira árvore é aquela que tem cheiro, aquele que tem cheiro e tem gosto. Ela é para comer. Ela tem cheiro, ela tem perfume, ela tem óleo e ela tem gosto. É um fruto. Ela tem fruto e ela tem gosto. Uma das folhas, uma das árvores, fruto e gosto. A outra tem fruto, mas não tem gosto. A outra tem gosto, mas não tem fruto. E a última dessas árvores não tem nem perfume e nem gosto. Então, para você entender que diante do Eterno, 4 tipos de pessoas que vão chegar diante dele. 4 tipos de pessoas que vão chegar diante dele para serem recompensados segundo as suas obras. Vai ter gente lá, e eu quero estar nesse grupo, que vai ter cheiro, perfume e vai ter fruto. Vai ter gente lá que vai ter só a unção. Outros vai ter só fruto, mas vai ter gente lá que só fez o que lhe foram pedidos. Então eu estou passando para vocês aqui, para que as pessoas entendam o porquê nós, como igreja aqui, hoje, estamos fazendo essa festa. Porque é uma festa do Senhor, não de um povo. É festa do Senhor. Está duvidando? Leia Levítico capítulo 23, versículo 1, depois você fala para mim.
Leia Gênesis 1:14, pega a palavra estações e vê o termo hebraico, e depois você pega a palavra festas em Levítico 23, faz essa midrash, faz essa conexão, para você poder entender se eu estou falando besteira para você ou não. Então, eu quero desafiar você a estar nas bodas do Cordeiro, com fruto e com cheiro, com perfume e com cheiro, com fruto e com perfume. Mas vai ter gente que vai ter só perfume, tem gente que vai ter só fruto, mas o Senhor quer as duas coisas de nós, unção e fruto. Tem gente que tem fruto, mas não tem unção, tem gente que tem unção, mas não tem fruto, e tem gente que tem as duas coisas, e tem gente que não tem nenhuma das duas coisas. Que o Eterno venha abençoar você. 6 horas da tarde estaremos juntos aqui, haverá apenas um culto, o pessoal do Canaã vai descer, o pessoal da manhã vai subir à noite conosco, e nós vamos celebrar ao Senhor. Precisamos nos preparar, precisamos já ensaiar como vai ser a nossa festa das bodas do Cordeiro, porque quem veste é a noiva, está lá na Bíblia, é a noiva que se atavia, é a noiva que se veste. Então nós já vamos começar a ensaiar a partir de agora, porque quando acontecer o verdadeiro, querido, e essa festa é uma festa que também vai acontecer no reino do Mashiach quando ele estiver na terra. Está duvidando? Zacarias 14. O reino de Deus já está na terra, e tem um texto, um versículo dentro deste capítulo 14 de Zacarias que diz o seguinte: a liderança de um país que não subir para adorar o Rei dos Reis, já governando na terra naquele período de 1000 anos, não haverá chuva sobre a terra dele. É uma ordem. E ele está falando não do judeu, ele está falando dos povos. Se você não guardar hoje, eu vou contar um segredo para você. Quando o Eterno estiver na terra reinando por 1000 anos, você vai ser obrigado a guardar. Porque é regra, é lei de Deus. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é eterna. A promessa é sobre Israel. Nós fazemos parte dessa promessa de Deus. E não existe uma substituição. Depois, se você estuda o que eu estou dizendo, teologia da substituição ou supersessionismo, eles tentaram nos afastar das nossas raízes, mas aqui não vai colar mais não. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Feliz Sukkot, Sameach Sukkot, em nome do Eterno. Te espero domingo, 6 horas da tarde, para nós adorarmos esse Rei tão maravilhoso. Traga seus frutos, traga sua unção, você vai ser renovado. É ali que nós colocamos diante do Eterno a nossa gratidão por tudo que Ele fez na nossa vida durante esse ano. Você vai receber uma unção especial neste domingo, para que você possa ter mais unção, para que você possa ter mais fruto para o próximo ano. Eu declaro isso sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo. Um beijo para você e eu te aguardo para celebrarmos a festa do nosso Criador. Shalom!